Olá, bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus e dar início a este novo episódio. Essa semana foi uma semana corrida para nós. Não conseguimos estar presente, mas estamos aqui de volta para poder trazer informações abençoadas para a sua vida. Quero glorificar a Deus pela vida da nossa pastora, que está conosco aqui hoje. Amém. Para nós é um privilégio, uma honra da parte de Deus poder estar vivenciando essa data de hoje, esse dia de hoje com a nossa pastora, missionária Márcia, que está conosco sempre. Então hoje nós estaremos entrando em um assunto muito importante, muito rico e muito edificante para os nossos corações. Quero também deixar um abraço para o nosso pastor Edmar Cajueiro, que está nos acompanhando e que tem nos permitido de forma ímpar estar participando, deste podcast, estar dirigindo este trabalho para que vidas venham ser alcançadas, para que pessoas venham ser ajudadas com uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Então eu quero glorificar a Deus pela vida do nosso pastor. Queridos, antes da gente começar, estaremos fazendo uma oração, porque é importante entregar tudo nas mãos de Deus, para que o Senhor possa estar entre nós, nos auxiliando. A dependência de Deus é o ponto principal para que as coisas dê certo nas nossas vidas. Então eu quero deixar já para você, que você venha a ser dependente de Deus, para que Ele possa te auxiliar em todas as áreas da sua vida. Vamos orar ao Senhor? Soberano Deus eterno no Pai. Pai amado e querido, queremos agradecer a Ti, Deus, por essa oportunidade, por esse privilégio que é de poder estar em Sua presença agora. Deus querido, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos mantido de pé. Pai, nesta manhã, estamos entregando o Senhor, Pai, em Suas mãos, este episódio deste podcast. Que pessoas venham ser alcançadas, que vidas venham ser transformadas. Pai, usa, Pai, os seus convidados, os seus servos, para deixar uma palavra de conforto, para deixar uma palavra de ânimo, para trazer a esperança onde tem algo que tem deixado descredibilidade para essa nação. Usa, Pai, os seus filhos, as suas filhas, nesta manhã, Senhor. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Queridos, desde já quero te convidar a estar deixando o seu like, tá? Isso é de suma importância para que o YouTube ele venha ver que esse vídeo ele é bom e outras pessoas precisam saber disso. Então deixe o seu like, deixe o seu comentário. Talvez você está aí com alguma dúvida deste tema, você deixe sua dúvida que nós entraremos e responderemos você. E também nos siga para mais episódios. Ative o sininho, coloque todos os episódios, tudo que se relaciona a este podcast, Podfé, estará chegando em notificação para você. Amém? Então faça isso e abençoe outras vidas. Compartilhe, fale com as outras pessoas da importância. Tivemos diversos temas importantes, temas muito bons. Falamos de depressão, ansiedade, falamos de metanoia, falamos de diversos temas. Tiago, eu não consegui acompanhar os outros temas. É só você entrar lá no nosso site, Asdra Oficial, entra lá, vai lá nos ao vivos, vai lá nos vídeos e você vai ver todos os episódios que já fizemos neste Podfé. Amém? Hoje estaremos com um tema que é a cara dos nossos convidados, É um tema que alegra a nossa alma, que nos traz esperança. É um tema que nos volta para Deus, é um tema que alegra a minha alma. Qual é o tema, Tiago? Calma, já vou dizer. Não fique curioso, Hoje temos a nova cameraman, que
que talvez você não está vendo, mas ela é de suma importância para que o trabalho nos bastidores aconteça, que é a jovem Bia. Então eu quero glorificar a Deus pela vida dela, que disponibilizou do seu horário, do seu tempo. A gente está sendo um instrumento de Deus e que Deus possa abençoar a vida dela. Então vamos lá? Qual é o tema? Os tambores. Queridos, esse tema é especial, porque estamos diante de duas pessoas que vivem esse tema, que estão com a sua rotina diante desse tema, e é muito bom, porque a gente precisa falar daquilo que a gente vive, né? Isso é interessante, para que as coisas fluam, né? Nada melhor do que a pastora Priscila e a missionária Márcia falar deste tema. Deixei você curioso, tenho certeza disso. Te prendi aí, né? O tema é essência da adoração, queridos. Então aqui eu quero já abrir para os nossos convidados, está se apresentando, né? Deixando o seu bom dia para você, né? Deixando aí uma palavra, se apresentando para todos vocês que estão nos acompanhando. Fique à vontade, pastora Priscila, a missionária Márcia, deixa a apresentação de vocês aí. Bom, antes de mais nada, quero agradecer e dizer que estou muito feliz de estar participando desse podcast. E como estaremos, né, discutindo e trazendo aqui à tona esse tema, essência da adoração, eu queria deixar aqui para a meditação de todos em Salmos, de número 34, primeiro verso, que diz: louvarei ao Senhor, obrigada. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Missionária Márcia, fique à vontade. Bom dia, meus irmãos. É motivo de muita alegria estar aqui com meus irmãos de novo, né, no podcast. E estou muito feliz em estar aqui com a minha pastora, uma mulher de referência para mim. É difícil mostrar, assim, como posso dizer, um costume, porque ela é uma referência para mim. Estou aqui também com o presbítero Tiago, que também é uma referência de Deus para mim. A nova cameraman, né, a Bia, a jovem Bia. E é sempre bom estarmos juntos. E estou muito feliz por essa oportunidade que vocês me deram, que Deus me concedeu. E hoje vamos estar juntos falando do Senhor, amém? É isso aí, queridos. Então são peças fundamentais neste tema da essência da adoração. Para quem não sabe, nós já estamos diante de Pôr de Fé, representado pelo Ministério Asdra, que se encontra na Avenida Santa Cruz, 10.779, no bairro Santíssimo, em frente à Ébpice e o viaduto do Lameirão. Então, por isso que elas são, né, pessoas-chave nesse tema, porque fazem parte do Ministério de Louvor da nossa igreja. Então, você que não conhece, que quer conhecer, sinta-se à vontade. Os nossos cultos são terça, quinta e domingo. Terça e quinta, das 7h30 às 9h30. Domingo, das 19 horas às 9 horas. Vamos lá? A pastora deixou para vocês um versículo muito importante, que tudo se volta para Deus, a nossa adoração, a nossa vida. Então, o nosso louvor é de Deus, a nossa vida é de Deus, e tudo é para Deus, né? Estamos diante de um tema simples, porque não tem segredo. Se falar de essência e de adoração, né, a gente começamos a entender o contexto de tudo. Elas que estão em um ministério de louvor, elas vão falar melhor que eu, né, sobre isso. Então já eu quero deixar para você que está nos acompanhando, você que tem alguma dúvida sobre este tema, a essência da adoração, deixe aí a sua pergunta que nós estaremos respondendo. Vocês que estão aqui, para ser algo prático, para ser algo simples, existem perguntas diante desse tema, a essência da adoração. E para as pessoas entenderem, elas precisam primeiro diversificar o significado das palavras, né? Elas precisam saber o que é essência, precisam saber o que é adoração, porque muitos até estão dentro da igreja ou em qualquer outro tipo de religião, que a gente não está pregando aqui sobre religião, né? Às vezes as pessoas estão
dentro da igreja, dentro de outra religião, mas elas não sabem o que significa essência e não sabem o que significa adoração. Então vamos deixar explicar para as pessoas que estão nos acompanhando acerca do significado dessas duas palavras. Eu queria que vocês falassem de vocês, vivenciando, quantos anos de Ministério de Louvor que você tem? Muito tempo, né, que você louva já, né? Desde quando você nasceu, né? Essa aqui, para quem não sabe, ela é a cantora Márcia, sabe aquela que eu deixo aí no direct e deixo aí também na descrição dos vídeos, o contato dela, para você que quer agendar a cantora Márcia. Rapaz, não perca essa oportunidade. Você que quer conhecer o ministério dela e que quer abençoar o ministério dela, né? Ela está com a agenda aberta. E eu falo para você um negócio muito de Deus. Estamos precisando de adoração igual a essa, que é uma adoração sincera, genuína, pura e que atrai a presença de Deus. Já deixei aí para você algumas dicas, né, sobre a essência da adoração. Fica bem. Pode falar, Márcia. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que desde... eu acho que tem aí uns 5 anos que eu faço parte, né? No Ministério de Louvor. Isso. Uns 5, 6 anos. A pastora já acho que o Ministério de Louvor foi fundado pela pastora aqui no Ministério, porque desde que eu me entendo como membro do Ministério Asner, que eu acompanho a pastora Priscila, né, no Ministério de Louvor, né? E ela tem sido uma bênção para todos que estão aqui. E a pastora vai deixar breves palavras para vocês acerca de adoração, acerca da essência da adoração, diante do que ela vive, né? Diante desses anos que ela tem participado do Ministério de Louvor. Eu sei que ela tem muitas experiências para passar para nós nesta noite. Ela vai estar aqui deixando para você aí acerca de essência da adoração. Fica à vontade. Bom, falar sobre adoração, né? O que vem logo à nossa cabeça, à nossa mente, né? Sobre a adoração é acerca do louvor, acerca da música, que é o universo, né, de nós que somos, vamos dizer assim, levitas. Mas se formos a fundo, primeiro, o que vem a ser adoração? A adoração nada mais é, ao meu ver, que uma rendição. É a rendição ao Senhor pela sua graça imerecida. E assim, vamos pegar como exemplo, porque quando a gente fala de rendição, é uma rendição total. Porque tem pessoas que não se rendem de verdade. Elas acham que se rendem ou se rendem em partes, mas Deus não quer partes, Deus nos quer por inteiro. Quando a gente vê como exemplo, né, um policial e ele vai render um bandido, você tem aquela clássica cena, né, de filme, ele fala aquela clássica frase também, mãos ao alto. Por que ele fala mãos ao alto pro bandido ali da história? Ou até mesmo no caso real. Porque quando o indivíduo ele levanta as suas mãos, ele está fazendo o quê? Está mostrando que não tem nada a esconder. Ou justamente para o policial ver que ele não tem nada ali escondendo, uma arma ou algum objeto cortante, enfim. Então Deus, Ele quer que nós venhamos nos render a Ele assim, por completo, sem nos escondermos. Sem nada a esconder. Porque tem pessoas que se envergonham do Evangelho, se escondem. Se escondem às vezes até atrás da Bíblia, atrás da religião. Assim, nós vemos que aquela passagem bíblica que diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus é justamente por isso, pessoas que se envergonham, que não querem mostrar que são cristãos, que são evangélicos e não se rendem a Cristo de verdade. Falam por fora, apenas por meras palavras, mas não vivenciam, não vivem aquilo de verdade. E é isso que Deus quer, que nós venhamos viver. Ele não quer que nós venhamos nos esconder. Nós não devemos nos esconder. Deus que nos esconde. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
Ele nos esconde, a sombra do Onipotente descansará. Então não é você se esconder de Deus, é Deus te escondendo. Porque se você se esconde de Deus, se você se esconde dos outros, você está se envergonhando. Você não vê que Adão e Eva, eles se esconderam de Deus, por quê? Por conta do pecado, porque estavam envergonhados. Deram uma desculpa porque estamos nus, não. Eles estavam envergonhados acerca do pecado que eles cometeram e ali se esconderam de Deus. Deus não quer que nós venhamos nos esconder, Ele quer que nós venhamos nos render e por inteiro. E a essência, acredito eu, que está aí, quando a gente de verdade se lança ao Senhor. É muito interessante, né, isso que a pastora fala de se render, né, porque quando você vai comprar o seu perfume, você compra pelo quê? Pela essência, pela fragrância, por aquilo que você gosta. E Deus, Ele ama esse sentido de rendição a Ele, né, de você prestar a Ele uma adoração pura, genuína, sem mácula, sem mancha, né, um sacrifício vivo. Né, isso é muito importante. Você que está nos acompanhando precisa entender isso, né, que hoje em dia, Márcia, pastora, a gente vê uns cultos muito robóticos, né? As pessoas têm perdido o verdadeiro sentido da adoração. Eu vou à igreja porque a igreja é oração inicial, palavra devocional, louvor da harpa, depois louvor da adoração, palavra e vou para casa. Se tornou algo robótico, as pessoas não estão mais se entregando. Se torna uma pessoa religiosa. Não está mais vindo com aquele coração voluntarioso em prestar a Deus a sua adoração pura, né? Que é deixar no altar de Deus o seu tudo, deixar para Deus o seu tudo. Então a essência é importante, né, de você se render ao Senhor, né, de você se entregar a Deus, até porque com Deus não tem como você esconder quem você é. Com Deus não existe você, vou adorar em 10%, Ele sabe, Ele te conhece, porque Ele conhece o interior do homem. Ainda que você esteja aqui na igreja levantando as suas mãos, ou esteja em qualquer ambiente levantando as mãos, mas com o seu coração por apenas 50%, 30%, é uma adoração que não agrada o coração de Deus, porque não tem a essência. Por isso que a pastora ela relata que nós precisamos dar a nossa adoração ao Senhor, o nosso tudo. A Bíblia vai falar o que em João capítulo 4, versos 23 e 24, que Deus ele está à procura de verdadeiros adoradores. Deus não está se importando com a roupa que você veste, com o jeito que você vem ao culto, não. Ele está se importando com a sua adoração. Porque o Deus que nós servimos, ele lá no céu, ele já é adorado, né? Lá no céu ele é adorado. Então ele criou você com uma função de ser adorador, de abrir o seu coração para o Senhor, né? Isso é muito importante. Márcio, fica à vontade, deixa o seu comentário acerca de essência de adoração. Aproveitando que vocês estavam falando a respeito de o louvor não pode ser algo mecânico, né? Tem que ser algo natural. E de fato, nesses últimos dias, está sendo muito ouvido uma canção que é O Fogo Arderá. E eu acredito que vocês que estão me escutando agora, que está escutando a gente no Pão de Fé, vocês devem ter escutado ela, ou se não, escutem. O nome dela é O Fogo Arderá. E esse louvor me chamou muita atenção e acredito que está sendo muito escutado por todas as pessoas hoje em dia, porque é um louvor que trouxe algo diferente. É um louvor que mostrou a essência de novo, porque enquanto o tempo passa, muitas coisas mudam. Só que a adoração diante do Senhor não pode mudar de acordo com as coisas que estão mudando do seco. A adoração tem que permanecer igual, independentemente do tempo que se passe, das coisas que aconteçam, que você possa realmente ter uma adoração sincera e genuína diante do Senhor. E esse louvor ele vai dizer que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, que o nosso louvor venha a ser verdadeiro, sabe? Porque, como a pastora falou, que muitos pensam, né, que a adoração está somente relacionada e associado a louvor, a instrumento. Só que a adoração é algo muito mais profundo, como ela bem colocou, é algo muito mais intenso. Como o presbítero Tiago bem colocou aqui, deve ser algo verdadeiro, não algo mecânico. Então, eu entendo que a adoração, a essência da adoração seria a verdade.
a sinceridade para com Deus. É por aí. O Senhor nos conhece, sabe? O Senhor te conhece. O que Ele espera não é que você chegue para Ele e tente talvez manipulá-lo. Eu vou fazer dessa maneira porque dessa forma Deus vai ver que está sendo perfeito. Não, o Senhor quer algo genuíno, algo puro, algo verdadeiro, sabe? Que você seja somente você diante dele, que você entregue o seu melhor diante dele. E esse louvor me chamou muita atenção, porque muitas das vezes estamos ali no momento, estamos cantando, só que estamos cantando só pelo momento, só porque todo mundo está fazendo. Só damos o nosso melhor quando estamos em um culto ou em algum momento de adoração. Só que a adoração é um estilo de vida, independentemente do lugar onde você está. E eu tinha colocado algumas coisas anotadas aqui, que a adoração ela pode ser feita em qualquer lugar, porque a adoração ela independe, eu poderia dizer, do ambiente. A adoração é a forma de você se expressar, é a forma de você se entregar incondicionalmente, totalmente ao Senhor Jesus. Então, quando você se entrega ao Senhor com um coração puro, sincero, verdadeiro, e entende de fato o que é adoração, seria você se render diante do Senhor, reconhecer a sua miserabilidade e a gloriosa majestade do Senhor, entendendo que você não é nada, mas que Ele é tudo, entendendo que você não pode, mas se Ele pode, você pode porque Ele pode. Como diz aquele versículo, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então, que você possa adorar o Senhor com verdadeiro coração. Porque quando entendemos o que é adoração, podemos estar num lugar de dificuldade, podemos estar na igreja, em qualquer lugar. Em todo momento a adoração vai estar ali. Porque a adoração não é um lugar. A adoração é o que eu e você carregamos. Isso é a essência. É a coisa mais importante que eu e você temos dentro de você. E o que eu e você temos dentro de nós? A presença do Espírito Santo. Sabe, eu li algo muito interessante esses dias, e sabendo justamente desse tema, eu fiquei a pensar que acerca do louvor. O louvor, ele nada mais é, não o princípio da adoração, mas o final. É o final da adoração. Verdade. E aí quando a gente vai se aprofundar nesse assunto e buscamos entender lá a origem da adoração, na raiz da palavra. Lá no latim, adoração, na raiz da palavra, ele tem o sentido de culto ou veneração que se presta a uma divindade. Mas quando você vai buscar no hebraico, na raiz da palavra no hebraico, eu não vou falar aqui que eu não sei hebraico, tá, gente? Mas já tem uma conotação, né, de serviço, servir, trabalhar. E isso é justamente o que nós identificamos no Antigo Testamento. Por quê? No Antigo Testamento, como era a forma de adoração? No Antigo Testamento, nós vemos que era através dos serviços, no tabernáculo, no templo. A base eram os sacrifícios. Mas quando nós vamos lá no Novo Testamento, a base da adoração é justamente o quê? Na devoção de coração, no serviço a Deus, nas nossas obras. Tanto que o apóstolo fala fé e obras, né? O apóstolo Paulo. Que nem a pastora está dizendo, olha só que interessante. Então, lá no Antigo Testamento, no hebraico, que eu também não sei falar isso não, isso é com o nosso pastor, né? Que sabe falar um pouquinho de hebraico, um pouquinho não sabe muito, é um homem abençoado. Então, lá no hebraico, o tema principal é serviço. Né? Pra você ver como as coisas lá atrás é serviço, mas hoje já muda. As coisas, parece que o pessoal quer mudar o sentido original das coisas. Espera aí que você vai me entender. Lá atrás é serviço. No Antigo Testamento é serviço. No Novo Testamento é a devoção de coração, é o interior, continua sendo serviço. Porque quando você está fazendo algo para o Senhor, ou seja, quando você está varrendo uma igreja, você está adorando. Quando você foi destinado dentro do seu próprio ministério, dentro da sua igreja ou qualquer coisa que seja, fazendo para Deus. O pastor esse dia me pediu, Thiago, por favor, amarra a placa lá em cima para mim.
Eu faço para o Senhor no sentido de quê? De adoração, porque eu estou fazendo para Ele. E olha que bacana, desculpa te cortar, mas olha que bacana que você falou acerca da adoração. Porque as pessoas olham, né, e enxergam dessa forma, né? Ah, o irmão está ali cantando, né? Ah, a pastora está louvando, a missionária está cantando. Elas são adoradoras. Nós somos adoradores no geral, não sou apenas eu, a missionária, todos nós, quando nós servimos a Deus. Então, ele está cantando ali, ele que está ali prestando um culto ao Senhor, sim, prestando um louvor e uma adoração. Mas antes mesmo de eu estar ali adorando a Deus com o microfone cantando, e o irmão que estava ali envolvido na limpeza, ele também foi uma forma de adoração. E aquele irmão que ajudou na obra, como às vezes os irmãos estão envolvidos na obra aqui na igreja, preparando o templo, para justamente à noite estarmos aqui adorando, cantando, servindo a Deus. Então, gente, tudo isso é adoração. Todo o nosso serviço no templo, todo o nosso serviço na obra do Senhor é uma das formas de adoração. Não apenas o louvor. O louvor é a finalização de tudo isso. Eu ia falar isso agora. O louvor é a finalização daquilo que você iniciou. Como que você inicia a sua adoração? Como tem sido a sua iniciação de adoração? Você tem feito para o Senhor com a sua vida, porque Jó adorou a Deus em meio às provações, em meio às lutas, em meio às adversidades. Ele não negou, ele não murmurou, ele perseverou, ele persistiu, ele, em meio até às falsas palavras de sua esposa: olha, você está sofrendo demais, abandona esse Deus aí, morre. E nem nisso ele deixou de adorar o Senhor. Então o início de tudo determina o seu final, né? Então você precisa iniciar a sua adoração servindo ao Senhor, trabalhando para Deus, fazendo para Ele. Não se ache que porque o irmão que está pregando é melhor que o irmão que está varrendo a igreja. Não, tudo se torna em um sentido final: adorar a Deus. Aquele que varreu, adorou. Aquele que pregou, adorou. É tudo o mesmo sentido, que adorar. Por isso que as coisas vêm passando ao decorrer do tempo, e vem as coisas assim: não vou fazer porque eu não estou lá em cima, não vou fazer porque eu não estou numa posição de destaque. E quem disse que para adorar a Deus você precisa estar com o microfone? Quem disse que para adorar a Deus você precisa estar em uma função de destaque? Não. Porque antes da pastora chegar aqui como pastora, ela percorreu uma longa caminhada para exercer o pastorado. E dentro dessa caminhada, inúmeras vezes ela adorou o Senhor sem estar numa posição. E esses dias eu vi um comentário e eu fiquei assim tão triste com o que eu sei que é um pensamento comum de muitos que estão dentro da igreja. Eu quero servir no meu cantinho, não quero fazer nada não. Foi um comentário que eu vi acerca justamente disso, do serviço, do servir a Deus. Não tem problema não, eu no meu cantinho, eu adoro a Deus, sem precisar fazer nada, sem botar a mão no arado. Mas é isso que Deus quer? Vamos falar a verdade. Porque o servir a Deus não é você só ficar ali no cantinho. As pessoas pensam justamente isso: eu vou adorar a Deus, vir assistir o culto e tal. O culto quem faz somos nós. Não é o culto que se faz pra gente, nós que fazemos o culto. E como é que nós fazemos o culto? Desde a limpeza, desde lá o martelinho pregando o prego, né, os assentos ali, aquele irmão que arruma os assentos, a irmã que fica lá na cozinha aprontando a cantina, o irmão que fica na portaria, que ajuda lá com o estacionamento. Tudo isso, gente, todos esses trabalhos e serviços estão relacionados ao culto racional. Nós temos uma liturgia. A liturgia, né, da nossa igreja, assim como cada igreja tem a sua, é justamente para organizar isso, para que nós venhamos prestar esse culto racional, que é a nossa adoração. Aí as pessoas pensam que só ficar aí assistindo o culto, eu já estou adorando a Deus. Deus não quer isso. Deus não quer pessoas se escondendo. Ele quer que você tome uma posição e, de fato, sirva a Ele sem se esconder. Coloque a mão para trabalhar, porque adorar é servir. Adorar é servir, tá vendo aí, querido? É porque as pessoas precisam entender, Márcia e pastora, que o tema central da adoração
é Deus. Então, se o tema central da adoração é Deus, tudo que você faz direcionando para o tema central é adoração. Então as pessoas, não vou fazer porque para você parece não ser adoração, mas para Deus é. Aos olhos humanos, vai uma igreja é adoração? Não tem nada a ver isso, eu não vejo isso como adoração. Você talvez possa não ver isso, mas para Deus, para Ele, quando você está o servindo, você está o adorando. Porque o sentido da palavra é esse, servir a Deus. Serviu a Deus é adoração. Já ficou bem claro para você acerca de essência. E a gente está entrando em um contexto muito interessante que já está trazendo a gente, puxando para outro lado. Você vê como que o Espírito Santo ele vem nos conduzindo, nos guiando. Nós planejamos, fazemos, mas a última palavra é de Deus. Então, a gente está retratando sobre servir. A gente retratou sobre você não se esconder. E o que tem de pessoas que estão se escondendo da responsabilidade que Deus vos entrega. Porque a adoração não é só quem está no altar. A adoração não é só quem é obreiro. Todos nós fomos chamados para ser adorador. Onde você está dizendo que isso é todos nós? Salmos 150. Vai dizer o quê? Que todos aqueles que têm fôlego, louve ao Senhor. Ele não está destinando que todos os pastores louvam. Ele não está destinando que as missionárias louvam. Ele não está destinando que o ministério de louvor louve. Não. Ele está destinando que todo ser que tem fôlego. Você não está entendendo. Eu vou te explicar bem rápido. O cachorro tem fôlego? Tem. Os animais têm fôlego? Tem. Então, se Deus está dizendo que todos que têm fôlego na face da terra louvem ao Senhor, você sabia que até os animais louvam ao Senhor? Você sabia que todas as coisas nesta terra é voltada para adorar ao Senhor? Salmo 148, louvai-o, né? O sol, a lua, louvai todas as estrelas luzentes. E aí, vamos mais longe, né? Que a gente está aqui no nosso planetinha Terra, tão bonito. Mas e lá fora, nessa imensidão, que é um universo tão grande criado por Deus. E nós temos as estrelas, gente, algo muito curioso, né? Na física, na astrofísica, o som de uma estrela. Você pega uma estrela pulsar, que é a pulsar de vela. A pulsar de vela ela tem um som maravilhoso. Os cientistas descobriram isso. Parece o som de tambores. Se você puder ouvir nesse momento o som da estrela pulsar de vela, gente, parece o som de tambores. O que isso significa? Significa que até os astros luzentes eles louvam a Deus de alguma forma. Porque Deus criou tudo isso como que no final venhamos a adorá-lo. Né? E assim, é uma coisa tão linda que o universo louva e se prostra a Ele, que é o Criador de tudo. Né? É como diz naquele versículo, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E vai dizer até outro versículo que quer comemos, quer bebamos, né? Seja para a glória de Deus. Então, a adoração é isso. É você glorificar a Deus, seja varrendo a igreja, seja fazendo uma cantina, como as estrelas também louvam. A adoração é isso, é servir ao Senhor. E uma coisa muito que eu acho assim, né, que tem acontecido muito hoje em dia, é que o inimigo é tão sujo que sempre ele vem assim. Sempre ele quer torcer a palavra do Senhor e mostrar o contrário. As estrelas adoram a Deus, como a pastora bem colocou aqui. O presbítero Tiago falou sobre a respeito de limpar a igreja. Qualquer coisa que você fizer é uma adoração a Deus. Se você colocar na sua mente, isso é para Deus, é adoração. Eu vou trabalhar hoje para Deus, tá adorando. Eu vou beber essa água para Deus, você tá adorando. Eu vou louvar esse louvor, é para Deus, tá adorando. A partir do momento que você já coloca na sua mente que é para Deus, isso é adoração. Quando você faz tudo pensando que você faz para Deus. Tudo que você fizer, você fala que é para Deus. Você destinar o seu pensamento que é para Ele, isso é adorar. Isso é adoração. E como eu falei, o inimigo ele é muito sujo. Porque o que ele tem mostrado hoje em dia? Que aquele que canta muito deve ser adorado. Que aquele que prega muito deve ser adorado. Que aquele que faz muito deve ser adorado. Que aquele que tem muitos talentos, muitos dons,
ele é merecedor de alguma coisa. Ele merece aplausos, merece honra. Só que o único que merece a verdadeira adoração é o Senhor Jesus. Mas seria errado aquele que louva, aquele que prega, receber honra? Não, porque aquele que serve aos filhos de Deus, esses o Senhor honra. A palavra do Senhor vai dizer que até mesmo aqueles que davam água para os profetas eram abençoados. Então, se você pode, honre o seu pastor, honre a sua pastora, honre o seu próximo, mas sempre entendendo que a adoração, olha o nome, adoração, adorar é somente a Ele. A adoração é somente a Ele. E se pregamos, se cantamos, se servimos, se fazemos, se não fazemos, tudo isso é misericórdia de Deus. Se não fosse Ele, não estaríamos aqui hoje. Então, é isso. O inimigo tem mostrado que os homens devem ser adorados e não Deus. Olha aí. Mas o único que deve ser adorado é Deus. E a partir do momento que eu e você entendermos, a cada dia buscarmos entender que somente Ele deve ser adorado, a gente vai entender que, Senhor, eis-me aqui. Eu faço porque o Senhor está me ordenando. Eu te amo, eu vou te obedecer. Mas entendendo que nada que eu faço é por mim mesmo. Mas é sempre glória para o Senhor, sempre honra para o Senhor. Eu e você somos apenas um canal. E Ele é o Todo-Poderoso. Ele é quem faz e desfaz. Permita-se ser um canal do Senhor. Permita que Ele te use, entendendo sempre que Ele é que faz. A honra e a glória e a adoração é para Ele. Mas permita ser usada por Ele. Permita ser usado por Ele. Amém? E é essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês. Você vê como que é interessante, olha só. A pastora vem falando que nós ficamos aqui num quarto terreno, né? Ela já foi lá para outra dimensão, né? Ela veio falando dos astros, das estrelas, falando da estrela que tem um som de tambor. Então você vai pesquisar aí depois e vai ver que o que nós temos falado aqui é a verdade. Então tudo é relacionado à adoração a Deus. O interessante que a Márcia fala agora, né, que o inimigo ele vem querendo, ele tem a sua forma de trabalhar, as suas estratégias, para querer desviar ou descentralizar o foco das coisas, né? O irmão ali prega muito, é dom de Deus, isso não é nosso. Se Deus tirar de nós somos nada, né? Porque a Bíblia diz que quem nos escolheu foi Ele, né? Não foi nós que escolhemos a Cristo, Ele que nos escolheu. Então o inimigo pega aquele que prega muito, canta muito, coloca lá nas alturas e as pessoas começam a venerar ou adorar, porque existem duas palavras que parecem ser iguais: honra e glória. Glória é uma coisa e honra é outra. Por isso que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Porque a glória é o final da adoração. E a honra? A honra é aquilo que Deus faz na vida daqueles que professam o final, que é glorificar o nome dele. Quando Deus honra a tua vida, Ele está também glorificando a Ele mesmo. Porque quando você é uma pessoa honrada na terra, uma pessoa referência, que você entende que tudo que tem na sua vida não é seu e é de Deus, você não deixa se ensoberbecer, você não fica com o nariz em pé, né? Você entende que o sentido literário de tudo que você tem não é seu. Então você consegue compreender e ter o senso de separar as coisas, né? E o inimigo ele tem colocado isso como uma arma, né? Que as pessoas têm colocado dentro do seu coração o eu, eu sou, eu faço, eu aconteço. Nada, nós não faz nada. Nós estamos aqui na terra para prestar adoração a Deus. Se você canta bem é porque Deus te deu o dom. Se você prega bem é porque Deus te deu o dom. Porque o dom não é nosso. O dom é gratuito de Deus. Então saiba sempre disso, que nós estamos aqui na terra para adorar a Ele. Amém? Fica à vontade, pastor. Presbítero, eu não poderia deixar de fazer um comentário, e foi justamente o que foi lançado lá no grupo pela pastora Raquel, sobre os louvores, né? Porque a gente está falando de adoração, está martelando aqui que louvor, a adoração não se reduz apenas a louvor, né? Não se, nós finalizamos no louvor, mas não quer dizer que seja apenas o louvor. Mas aproveitando o gancho, né? Nós que somos levitas e adoramos ao Senhor com
com os louvores, com as músicas, com as canções, então não poderia deixar de falar disso. E a pastora Raquel, ela lançou luz acerca, né, dessa mensagem, né, dessa informação e tudo mais. Som. Isso. Som. Não, é só pra você não segurar embaixo. Ah, tá. Isso aí. Peguei, às vezes perde o fio da minha. Fica à vontade, esquenta não, é assim mesmo. Então, a pastora Raquel, ela trouxe abordar, né, essa temática de louvor e sobre os louvores. O que você vê, né, a história do louvor, o que nos foi apresentado nas décadas passadas, nos tempos passados e o que a gente vê agora. Nós temos aqui na nossa igreja o culto Túnel do Tempo, onde nós vivemos canções antigas. Top. Uma coisa linda, né? E assim, não é, gente, querendo viver de saudosismo, nostalgia, que todo mundo aqui gosta de uma boa nostalgia, né? Não vou mentir para vocês. Quem não gosta, né, de ver algo que foi lá da infância, algo que você traz à memória, que foi algo tão bom, né, que te trouxe alegria nos tempos passados, você vê que isso está ganhando força no cinema, né? Você vê um filme que foi lançado há 20, 30 anos atrás, ganhando força agora, voltando. Séries que, né, antes fizeram sucesso no passado e estão voltando. Gente, alimentos. Eu fiquei toda boba, tão feliz quando eu vi a Nestlé, parece que vai relançar um chocolatinho que eu consumia quando eu era criança. Eu falei, nossa, que coisa legal. Talvez a minha filha tenha a oportunidade de comer um chocolate que eu comia, né, quando eu era da idade dela. E assim, a gente trazendo isso, né, de nostalgia, só que o louvor não pode se basear na nostalgia e no saudosismo, não. Como assim, pastora? Quando você pega lá um louvor antigo e ouve, e é induzida pelaquela música, você é induzido à emoção. Você é induzido à emoção e aí você ouve aquilo e se sente bem, aí chora. Por quê? Porque aquilo ali te lembrou de um tempo passado, de algo bom. Não é que a tua adoração tem que se reduzir a isso, não, a tua emoção. Deus não quer emoção. Deus quer algo de verdade. Ele quer que você venha se expressar através do louvor. Se expressar através da música. Como assim? Esses dias eu estava ouvindo e eu achei algo lindo porque o Espírito Santo de Deus falou direto ao meu coração. Uma playlist de louvores lá da década de 80, da década de 90. E assim, a década de 90 em especial porque foi a década da minha infância. E aí eu ouvi naqueles louvores que eu ouvia com a minha avó, com a minha mãe. E aí dentre os louvores, né, dessa playlist, teve um que eu fiquei assim ouvindo, e aí traz esse pouco de nostalgia, sim, porque eu lembro quando era criança, lá com a minha mãe, com a minha avó, mas o Espírito Santo me tocou de algo assim, tão profundo, e aí eu comecei a louvar, a cantar, e aquilo foi uma forma de me expressar a Deus. Senhor, eu quero viver isso, eu quero sentir novamente isso que talvez a gente sentia no passado e não sente mais. E nós adorávamos assim no passado e talvez hoje, como as coisas, como você mesma falou, né, missionário, mudam e tem mudado para melhor? Será que tem mudado para melhor? E muitas vezes, muitas situações e muitas vezes que nós vivenciamos não tem mudado para melhor, tem se tornado pior, né? E aí, essa canção, eu comecei a cantar e eu comecei a chorar e foi algo muito forte. Eu queria dividir com vocês, se a missionária puder me ajudar. Com a letra. Agora vocês vão ver por que são do Ministério de Louvor. Calma aí. Presta atenção. Fica vendo, Fica à vontade. Olha só como que é interessante. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha alma logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor.
amar o próximo também. Perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estará Aleluia, com Jesus. Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverás. E você que anda nesse mundo sem razão, aprende a perdoar o seu irmão. Vivereis, viverás. Também tem aquele, né? Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Eita! Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Vamos lá, escute. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, onde a vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Ah, merece uma salva de palmas. Né? Aí tu vai lá pra década de 2000, gente, e pega um louvor tão lindo. Olha que letra linda, gente, da cantora Fernanda Brum. E olha, é assim, adoração é isso, né? Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Ô, maravilha! Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. O vaso de alabastro. Aí tu pega, né, a Estila com adorador. Como a missionária mesma falou? Sim.
Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Não tem como se esconder. Se eu subir aos céus, eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Oh, maravilha! Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aí você pega esses louvores tão lindos, antigos e até pouco recentes, né? E compara com esses louvores de hoje, não desmerecendo, porque temos canções lindíssimas. Mas é tanto louvor com letras tão simples e vazias que não te remetem à adoração, não te mais de remetem. si mesmo do que de É Deus. porque é o que eu falei, né, pastora? Você percebe que a maioria dos louvores hoje estão descentralizando o Deus que nós servimos. Então, quando você tira o Deus do centro, a adoração não se torna uma adoração genuína. Você percebe que nós cantamos que adorador é tudo que sou. Então, quando o tema central de adoração é servir ao Senhor, quando nós tiramos o tema central, quando nós tiramos a verdadeira essência da adoração, ela começa a fugir para outros caminhos, né? E começa desculpa dessas palavras, começa a perder o seu real sentido. Por isso que eu costumo dizer que a gente precisa todos os dias clamar a Deus. Essa tem que ser a oração de todo cristão. Senhor, que eu possa todos os dias viver como se fosse o primeiro amor. Porque quando é primeiro amor, você não descentraliza o sentido da adoração, né? Você vem para a igreja com aquele: eu vou adorar a Deus porque Deus, Ele fez maravilhas sobre a minha vida. E aí você vem com aquele coração contrito, voluntarioso, com aquele coração aberto, sensível. Aí você olha para a igreja, você vê o irmãozinho que chegou agora, 10. Aí tem outro irmão, 50 anos de igreja, e o irmãozinho está ali adorando, prestando a Deus aquela adoração sincera, aquela adoração pura. O que acontece? O Espírito Santo desce sobre essa pessoa. Aí fica um questionamento dentro daquele que está com 50 anos de ministério: nossa, mas o irmão Joaquim chegou ontem. O que está acontecendo isso com ele hoje? Por conta disso, o irmão Joaquim, ele veio no primeiro amor. Por isso que você não pode perder a essência do primeiro amor. E saber que o centro de tudo é Cristo, né? Não tirar o foco de Cristo, o foco é Ele. Canções cristocêntricas é o que a gente não tem mais visto com tanta frequência.
Verdade. E assim, a missionária que conhece tantos louvores, tantas canções, tem um louvor que está sendo muito divulgado na mídia, ele é lindo. E até ia pedir para a missionária cantar, foi até um pedido da pastora Raquel, Deserto. E assim, nos remete a isso. Muitas vezes estamos no deserto, mas saber que é Cristo. Tudo se volta a Cristo. É tudo dele. É sobre adorar, isso é viver. Adorar. É viver. Viver para ele. Tudo é dele. Então, assim, é não perder o foco. Quem é o foco? É Cristo. Quem é o alvo? É Cristo. E a pastora pediu para cantarmos esse louvor. Queria pedir a missionária que canta, tem uma voz tão linda, né? Olha, voz abençoada. Essa menina, eu costumo dizer que não cortando a pastora, desculpa, pastora, quando eu entrei para esse ministério, que eu conheci a jovem Márcia, ela não lembra, mas eu lembro. Ela era muito pequitinha. Aí eu falei para ela assim, você um dia vai ser cantora. E se eu até cheguei algumas vezes a investir no ministério dela, eu não estou aqui falando para mim vangloriar, não, porque eu gosto disso, né? Eu gosto de somar no reino de Deus, e somar no ministério dela para mim é acrescentar ao reino de Deus. Cheguei a pagar curso de música para ela, porque eu sei que ela tem um algo diferente de Deus, e hoje ver ela vivenciando isso, né, alcançando as promessas de Deus, para mim é gratificante, né? Eu me sinto alegre, me sinto muito regozijante em ver o crescimento dela e o quanto Deus ainda tem a realizar, né? Ela já vai iniciar com 2 canções, e a gente vai fechar diante dessa adoração. Ela vai cantar Deserto. Eu quero que ela cante o refrão do louvor que ela mesma retratou aqui, que tem soado como um eco nesta nação, né? Aquele do fogo arderá, acho que foi isso que você falou, se eu não me recordo. Então a gente vai adorar a Deus com o deserto e fechar a Deus com o fogo arderá, né? De antemão, eu quero vos agradecer, né? Você estar nos acompanhando nesta manhã. Sinta-se abençoado, sinta-se agraciado, e que este tema venha trazer edificação na sua vida. Quero aqui apresentar a vocês, como eu sempre faço, para você que não conhece, esta é a família que foi o canal de Deus para a minha vida. Tudo que eu sou hoje é graças a Deus e graças aos meus pastores. Glorificar a Deus pela vida deles, que Deus possa os conservar, né, nesta sabedoria, né, nesta caminhada que é longa, árdua, mas que Deus tenha os sustentado, tenha os mantido de pé, que Deus possa derramar chuvas de bênção sobre a vida dos meus pastores. Tiago está longe, vai ficar mais pertinho, tá? Aqui é o meu pastor Edmar, minha pastora Priscila, que está aqui conosco, e a sua querida filha, Tia Pérola, que está ali fora, tá? Então eu quero agradecer a Deus por você que nos acompanhou, tirou seu tempo para estar assistindo. Glorificamos a Deus pela sua vida. Agradeço aos convidados que disponibilizaram o seu tempo de estar aqui para abençoar a vida de outras pessoas. E a adoração é isso. Estamos adorando a Deus em abençoar a sua vida. Senhora Márcia, fique à vontade. Vamos fechar esse podcast com muita adoração. E finalizar com louvor. Ô, glória a Deus. Que é o final da adoração. Ô, glória. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar,
O seu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim, que o Senhor está cuidando de mim. E como eu pedido, vou estar cantando um pouquinho da canção Fogo Arderá. Olha, essa canção tem. Teu fogo arde em mim. Aleluia, Jesus. E toma o meu viver. Meu Deus. Eu sou o teu templo, sou o teu altar. Sacrifício vivo quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois do que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra ti, se o meu coração não queimar por ti, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. Esse fogo que não se apaga é a essência, é a verdadeira essência da adoração. Aleluia. Não se apagará, continuamente arderá sobre o altar. E o meu altar e o seu altar se chama Jesus. Enquanto adorarmos Ele com sinceridade, o fogo não se apagará nunca. Eu agradeço a minha oportunidade. Bom dia a todos, tenha um restante de dia abençoado. Fica na paz, Deus te abençoe. Obrigado, pessoal.